Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para o Café com Teologia. Hoje é a coluna semanal da História das Heresias. E o tema de hoje é falarmos sobre um sistema cristológico que representou um grande desafio para a teologia cristã na antiguidade. Foi um pensamento deturpado que dificultou em muito a elaboração de uma cristologia verdadeiramente sadia, e isso só foi de fato acontecer a partir do Concílio de Nicéia. Quer saber qual é a heresia de hoje? É só nos acompanhar até o final que nós vamos falar sobre isso neste episódio. Eu aproveito também para falar com você que tem acompanhado o nosso trabalho e o considera relevante do ponto de vista da espiritualidade, dos estudos bíblicos, dos temas teológicos, principalmente da idade contemporânea que nós abordamos por aqui. Você também pode investir nesse trabalho. Se você e todas as pessoas que nos acompanham a contribuir com R$ 2 pelo Valeu Demais ou pela chave Pix, você já estará fazendo a sua parte. E você ainda pode ser membro do canal, é só clicar ali em Seja Membro e escolher o plano que melhor te agrada e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Bom, você que tem acompanhado aqui essa coluna de História das Heresias já percebeu qual é a nossa dinâmica. A dinâmica não é fazer um trabalho apologético, isso não é feito nesse canal, e também não é fazer um juízo de valores desses pensamentos. Nós trabalhamos essa temática como heresias porque assim essas temáticas foram classificadas ao longo da história da teologia cristã. E o nosso intuito é procurar compreender por que esses ensinamentos foram classificados dessa maneira e qual era o contexto em que eles apareceram. No vídeo de hoje, como eu disse, nós vamos falar sobre um sistema de pensamento teológico que foi classificado como uma das piores heresias cristológicas que a história da teologia já teve de lidar. Esse tipo de pensamento, de certa maneira, continua presente em muitos pregadores e em muitas pessoas que se dizem cristãs, mesmo tendo passado tantos anos, tantos séculos entre o passado e a nossa realidade atual. Esse sistema teológico, cristológico, é chamado de subordinacionismo. Esse é um conceito bastante interessante que nos ajuda a compreender muito como a teologia teve dificuldade de relacionar os conteúdos da tradição, os conteúdos bíblicos e os conteúdos filosóficos, porque é uma grande ingenuidade a pessoa que quer defender alguma doutrina, seja ela qual for, apelando apenas para o texto bíblico. O texto bíblico não se propõe a formular doutrinas. As doutrinas foram formuladas na história da teologia, principalmente pelos concílios e os grandes pensadores da igreja. O subordinacionismo é um pensamento que surge a partir do início do século IV. E esse pensamento não entendia Jesus, né, o Logos, o Cristo, como você queira chamar, porque nesse momento nós temos uma certa confusão desses termos, né? Jesus diz respeito ao personagem histórico, Cristo ao personagem teológico e Logos a um conceito filosófico. E esses conceitos, de certa maneira, vão se relacionando nesse momento em que nós estamos abordando. E para o subordinacionismo, o Cristo, ele não era eterno como o Pai o era. O Cristo foi criado pelo Pai antes de criar todas as coisas. O Cristo foi criado pelo Pai em algum momento da eternidade,
que não sabemos e nem temos condições de precisar quando foi, mas foi criado antes de tudo o que depois foi criado a partir dele ter sido feito. E aí nós temos alguns detalhes interessantes, porque mesmo tendo sido criado, de acordo com essa ideia, o Cristo, o Logos, participou, mediou o processo criacional da parte de Deus. Por isso, aquele texto que tudo que existe foi criado por meio dele, sem o qual nada se criaria se não fosse pela sua mediação. Mas o fato de afirmar que o Cristo ele foi um fator mediador da criação não significa que ele não tenha sido criado. E é aí que está o problema. Eles diziam que ele foi criado na eternidade, antes de tudo, mas foi criado. O Cristo era entendido no subordinacionismo não como um ser qualquer, não como um ser de quinta categoria, não. Era um ser excelso, um ser especial, um ser que não se comparava aos seres humanos normais, mas este ser, por mais excelso que fosse, era subordinado ao Pai, era inferior ao Pai. E esse pensamento ainda está presente em muitos cristãos do nosso tempo. Você já deve ter ouvido várias pregações em que a pessoa apresenta Jesus como inferior ao Pai de alguma maneira, como aquele que pertence a uma hierarquia inferior à hierarquia do Pai. Porque esse tipo de pensamento hierarquizado era típico do pensamento grego, que hierarquizava as realidades, e daí nós temos um conceito de primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade. Mas para a teologia cristã em si, a relação entre as pessoas da Trindade não é uma relação piramidal, não é uma relação hierárquica, é uma relação circular, uma relação dançante, uma relação plena entre as pessoas em que não se estabelece qualquer tipo de hierarquia, mas é uma relação pericorética, uma relação dançante. E eu já fiz um vídeo aqui no canal falando mais sobre a pericorese. Se você quiser, vou deixar na tela final para você acompanhar logo na sequência. A ideia do subordinacionismo, que enxerga Jesus Cristo como inferior ao Pai, o que eu falei, repito, né, está presente na pregação de muitas pessoas que enxergam Jesus como Salvador, como alguém muito importante, mas alguém debaixo da autoridade do Pai, né? Debaixo da hierarquia do Pai, o que é uma evidência da heresia chamada subordinacionismo, que de uma maneira ou de outra continua se manifestando, mesmo tendo sido condenada já há quase 2000 anos. Alguns personagens da antiguidade tiveram participação na elaboração do subordinacionismo. Por exemplo, Orígenes, que foi um grande pensador da antiguidade, mas alguém também que gerou um caráter, uma teologia de caráter um tanto quanto dúbio. Ao mesmo tempo em que ele deu contribuições importantes para o pensamento teológico, ele também contribui para a compreensão equivocada de ensinamentos importantes do cristianismo, por exemplo, essa questão cristológica. Agora, há um outro personagem nesse processo ainda mais problemático que o Orígenes. Era um homem chamado Novaciano. Ele foi um dos presbíteros de Roma, tinha uma herança cultural da filosofia estoica e afirmava que o pai era anterior ao filho e que o filho para sempre estará submetido ao pai, estará subalterno ao pai para todo sempre. Essa ideia do subordinacionismo também dependeu muito da interpretação que Fílon de Alexandria faz do Logos. O Logos, assim como o Arqué, assim como outros conceitos, são fundamentais para a filosofia,
e o Fílon de Alexandria, né, um reduto judaico-cristão muito importante da antiguidade, sobretudo nessa relação entre o pensamento monoteísta e o pensamento platônico, o Fílon interpreta o Logos como sendo um ser intermediário e fazendo essa aproximação com os conteúdos judaico-cristãos que ele compreendia e que ele percebia. E com isso nós temos essa formulação de um Logos que é um intermediário, que não é soberano como Pai, como Deus, mas é um intermediário entre Deus e os seres humanos. E aqui também nós temos uma outra problemática séria nessa ideia do subordinacionismo, porque se a igreja cristã, ao longo do tempo, ao longo da história da teologia, ela considerou Jesus como um ser divino, assim como, por exemplo, o Espírito Santo, então esse ser deve ser considerado como um ser soberano, como um ser que não está inferiorizado a qualquer outro ser, mesmo que seja o Pai, porque a soberania e a eternidade são características essenciais que classificam a divindade, porque apenas a divindade pode ser criadora e, portanto, não necessitar de criação. Apenas a divindade pode ser eterna, porque o que é criado está inserido no tempo, e se assim está, é temporal e não eterno. E quando se afirma que Jesus, que o Cristo, teve um início, mesmo que tenha sido lá na antiguidade, lá na eternidade, está dizendo que ele foi um ser criado, que ele é uma criatura e não criador, e, consequentemente, ele também não pode ser considerado como divino, não pode ser considerado como Deus. E não pode haver hierarquia se o Pai, o Filho e o Espírito Santo são considerados Deus, o mesmo Deus. Portanto, não há hierarquia entre eles, porque eles são soberanos, eles são eternos, eles nunca tiveram início, assim como nós compreendemos a relação em relação ao Pai, o mesmo vale para as pessoas da Trindade. O Fílon também vai dizer que esse Logos ele era um princípio criado, gerado por Deus antes mesmo de todas as criaturas e que ele revela essa potência criadora de Deus. E um outro grande personagem da antiguidade, chamado Justino Marte, também explora essa ideia do subordinacionismo e também compreende o Logos, Jesus Cristo, como subalterno ao Pai, como inferior ao Pai. O subordinacionismo ele é muito presente na maior de todas as heresias cristológicas da antiguidade. E ela só se classifica dessa maneira por causa da sua leitura subordinacionista. E é em virtude disso que vai ser convocado o Concílio de Nicéia em 325 para tentar resolver aquele problema definitivamente. Um problema que não era apenas teológico, mas era principalmente político. Se você quiser saber qual foi essa heresia e falarmos sobre ela com mais detalhes, escreva nos comentários as palavras causa de Nicéia, que se nós tivermos uma quantidade razoável, eu vou entender que esse assunto te interessa e cá entre nós. É um assunto profundamente interessante que nos ajuda a compreender bastante da história da formulação da teologia cristã. E outro detalhe que nós devemos saber é que até o final da antiguidade, o grande assunto da teologia cristã foi a cristologia. As heresias, a sua grande maioria, eram cristológicas. As definições que a igreja precisa elaborar, conciliando o texto bíblico, o conteúdo teológico, o conteúdo filosófico e, de certa maneira, até o contexto político, tudo isso passava pela questão da cristologia, porque na antiguidade as pessoas eram cristãs e não se tinha ainda uma definição doutrinária teológica sobre quem era o Cristo,
como se manifestava essa cristologia, no que é que eles deveriam acreditar ou descartar, e, portanto, pensar na cristologia é pensar na história da teologia, principalmente no período da antiguidade. E se você gostou desse vídeo, se você achou ele relevante, deixe a sua curtida, inscreva-se no canal e um outro convite especial para você. Nós temos cursos completos aqui no canal. Você pode fazer uma formação completa na área de teologia ou uma especialização em Novo Testamento. E você vai pagar muito baratinho por isso. Clica ali em Seja Membro e escolha o plano que mais te agrada e participe conosco e venha aprender com a gente, e tudo tem certificado, é claro. Um abraço para você e até o próximo conteúdo do Café com Teologia.